Graça e paz. Deus seja louvado sempre. Louva a Ele por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Convido você que pode, se coloque em pé, vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, querido e amado, te dou graça, Senhor, por mais esta oportunidade, te dou graça por mais esse dia, te dou graça, Deus, pelos livramentos, te dou graça pela tua provisão diária, te dou graça, Deus, pela nossa saúde, pela paz, pela nossa família, pela nossa igreja. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui adorando o teu santo nome, Pai. Eu peço ao Senhor que esse culto, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, receba, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Vocês vão ver, de vez em quando, eu falar sobre missão. Porque eu quero que a nossa igreja, ela seja uma igreja missionária na prática. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja evangelizadora na prática. Por isso vocês vão ver muito eu falar em evangelismo e missão. Então, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar trazendo esta palavra para vocês. Às vezes a pessoa não gosta. Às vezes a pessoa diz, mas missão, eu quero dizer para você, Deus te escolheu para você levar o evangelho a toda criatura. Deus não escolheu você apenas para vir aqui na igreja adorar, ou para vir na igreja sentar e assistir. Deus te escolheu para você semear. Foi para isso que Deus nos escolheu. Cada um de vocês é responsável para semear. A humanidade caminha para a destruição. A humanidade está caminhando a passos lentos para a destruição. É assim que caminha a humanidade. E uma das marcas profundas dos últimos dias é a apostasia. E a humanidade cristã, porque a apostasia é para cristão, tá? Apostasia não é para quem está lá fora, para quem não conheceu Jesus. Apostasia é para quem é cristão. E a marca da apostasia dos últimos dias é a apostasia, amados. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Espírito Santo claramente nos diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Está lá em 1 Timóteo 4. Deus falando, o Espírito Santo falando, que se nós não vigiarmos, nós seremos enganados por espírito enganadores. Então, aquele que não vigiar, não estiver de acordo com a verdade, ele vai ter que usar os seus olhos para chorar pelas suas derrotas. Infelizmente. Meus irmãos, não perca de vista o que o Senhor está ensinando nas igrejas. Não perca de vista o que você tem aprendido aqui. Deus tem falado de várias formas, de várias maneiras, por várias pessoas. E Ele está voltando. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não perca de vista o caminho para a nossa salvação, que é Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa salvação. A igreja hoje, quando eu falo igreja, eu estou falando do sistema. Não estou generalizando, eu estou falando do sistema, não estou falando de igreja isolada, estou falando de um sistema. A igreja hoje está exatamente como o povo do tempo de Israel, lá no passado. Esse povo, eles ficavam imitando os outros, as nações vizinhas. E Deus dizia para eles não fazerem isso.
Sabe? E hoje não é diferente. Hoje muitos têm imitado o mundo. Sabe? Que simboliza as nações vizinhas. Só podemos influenciar e ganhar o mundo quando nós formos diferente dele, viu, pessoal? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, em nome de Jesus, porque é a palavra que Deus me deu. Hoje eu falei, Deus, falar do Senhor é difícil. Então, a igreja evangélica no Brasil, ela está crescendo. Vocês sabiam? Ela tem crescido assustadoramente, a igreja evangélica no Brasil. Mas ela não está influenciando. Ela só está crescendo, mas não está influenciando. Sabe? Ela tem extensão, mas não tem profundidade. Ela tem números, mas não tem qualidade de vida em Cristo e nem santidade. Tem se vivido apenas uma religiosidade, aonde não há fervor espiritual no meio do povo de Deus. Eu peço para o pastor Maurício estar pondo aí Isaías 6, de 8 a 10, onde nós vamos estar falando a respeito de como Deus nos quer. E o tema desta noite, desta pregação é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Vamos falar comigo? Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Sabe, amado, isso é um slogan. Deve ser um lema para a sua vida. Conhecer Jesus e fazer todos conhecer Ele também. Nós precisamos viver isso. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Diz a palavra assim, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías, ele estava no palácio com o rei Uzias. E o rei Uzias, ele era um bom rei. Ele não servia muito a Cristo, mas ele era um bom rei para a comunidade, para a nação, ele era ótimo rei. Isaías era primo dele e assistia ali junto com ele. E quando o rei Uzias morreu, a nação ficou como perdida. Eles ficaram como se, o que eu vou fazer? O rei que nos ajudava morreu. O que é que vai acontecer conosco? E aí, Isaías, então, ele foi ao templo adorar. E lá o Senhor falou com ele. E lá o Senhor mostrou para ele quem era realmente o rei dos reis e senhor dos senhores. Coloca aí de novo, pastor, 6. Então, quando nós ouvimos o Senhor falar: a quem enviarei? Ó, depois, quando ele estava, o Senhor veio, apareceu para ele. O Senhor veio de uma forma, chama antropomorfismo. Palavra difícil. É uma forma aonde verdadeiramente a gente sente, não é literal. Isaías, ele sentiu literal o toque do anjo. Não foi espiritual, foi aqui na pele, na boca, de verdade. Ele ouviu a voz, não no espírito só, mas ele ouviu também. Então, quando ele teve essa visão da manifestação de Deus, ele realmente, agora eu mudei. Porque até aquele momento, ele não era profeta. Até aquele momento que ele assistia com o rei Uzias, ele ainda não tinha sido ungido profeta. Naquele momento em que o Senhor tocou a boca dele com uma tenaz, brasa do altar, naquele momento o Senhor ungiu Isaías. E o Senhor faz então
essa pergunta para ele: a quem enviarei? Enviarei para onde? Havia uma nação toda perdida, precisando de Jesus, precisando ouvir de Deus, precisando sair daquela tristeza, daquele marasmo, porque para eles só existia o rei Uzias. Quantos não está vivendo assim hoje, né? Às vezes você perdeu um ente querido tão bom, um marido, um esposo, um pai, alguém que te sustentava, e você vai dizer: e agora? Como eu vou sobreviver? Que foi meu caso quando eu fiquei viúva, com 3 filhos pequenos, e eu disse assim, eu não trabalhava, quem trabalhava era meu marido, e eu disse: e agora? Como vou sobreviver? E eu sobrevivi até aqui, porque Deus me sustentou e sustentou a minha casa e a minha família. Amém? Então, quando Deus falou com aquele profeta, Deus falou para ele que ele ia enviar o filho dele. A missão desse profeta foi uma das mais difíceis. Ele foi escolhido por Deus para apresentar o evangelho de Jesus 700 anos antes da vinda de Cristo. Mas para quem que ele apresentou a vinda do Senhor? Ele apresentou para aquela nação. Ele, antes de Jesus vir, ele falou para aquela nação que Jesus viria. Ele falou para aquela nação que havia um Salvador, que ia vir morrer por nós, por toda a humanidade, nessa terra. Imagina um profeta apresentar uma mensagem pertencente ao futuro, mas Deus queria que todos soubessem que Jesus iria vir e morrer na cruz por nós. E eu faço uma pergunta para a igreja: por que Deus mandou Isaías falar de Jesus para aquele povo que ele estava lá no passado e Jesus ia vir no futuro? Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus não morreu só por nós. Jesus morreu por toda a humanidade. E aquele povo do passado era a humanidade também. Eles também foram alcançados pelo pecado. E o Senhor, ele não deixou ninguém de fora. Mesmo aquela nação. Então aquela nação, ela teve a oportunidade de se arrepender, porque foi anunciado para ela que Jesus viria morrer por ela. Vocês entenderam? Porque Isaías anunciou para aquela nação que Jesus viria, porque Jesus ia morrer por eles também. Então eles tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Eles não viram, mas eles tiveram a oportunidade. Isaías, amado, ele expunha na sua mensagem a necessidade de sermos sensíveis à voz de Deus. Mas cada vez que ele levava a palavra, o povo duvidava e endurecia o coração. Sabe por quê? Ele vai vir, vai morrer para quem vier no tempo dele. As pessoas não acreditam. Hoje nós falamos de Jesus aí fora. As pessoas também não acreditam. Não, mas eu ainda tenho muito o que fazer, o que viver. As pessoas também não acreditam. Não é diferente hoje. A mensagem do Evangelho tem sido pregada, mas as pessoas têm endurecido o seu coração. E eu, nesse momento, estou falando sobre a mensagem da cruz. Eu estou falando que conhecer Jesus e fazê-lo conhecido é nosso dever. Amém? Tem muitos tapados os ouvidos para não ouvir, fechados os olhos para que não veja, porque o sono espiritual tem tirado a sua força, a sua energia, sabe? Isaías evangelizou muitos anos antes, e ele deixou essa incumbência para nós hoje, porque Jesus veio. Amado, Jesus veio. Ele não foi só profetizado lá há 700 anos, não. Ele verdadeiramente veio. Ele verdadeiramente pagou um alto preço na cruz. Ele verdadeiramente morreu. Mas ele deixou para nós a incumbência da sua profecia de levar o evangelho a toda criatura. E diz a palavra assim, ó: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém?
Jesus foi o maior evangelizador missionário que o mundo já conheceu, amados. Sabe, eu e você fomos evangelizados por Jesus. Sabe, a palavra diz assim: eis que um semeador saiu a semear. Quando Jesus chegou a essa terra, ele semeou. Sabe, ele semeou o evangelho, ele semeou o reino. Mas a coisa mais linda que ele semeou na minha e na sua vida foi a vida dele. Aleluia! A vida de Jesus foi semeada para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então Jesus, quando ele semeou em vários solos. Ele semeou em solo pedregoso, impermeável, espinhoso, solo duro. Mas ele também semeou em solo bom. Esse solo que aceita, que recebe ele como Senhor e Salvador. Esse é o solo bom, amados. Ele semeou em todos os nossos corações, porque cada solo representa um coração. Ele semeou o evangelho do reino, mas muitos não receberam. Muitos. Mas mesmo assim, ele semeou, sabendo que muitas sementes não iriam germinar, sabendo que o solo, muitos solos ali eram inférteis, muitos solos, mas ele semeou para toda a humanidade. Ninguém vai poder dizer assim: Senhor, eu não tive a oportunidade, Senhor, eu não sabia, Senhor. Ele disse: eu semeei na tua vida. Todos. Ele semeou para o bom, para o ruim, ele semeou para o negro, para o branco, para o pobre, para o rico, para todos ele semeou. Jesus deixou para nós continuarmos essa plantação, semeando a sua palavra. Nós aqui domingo, nós estávamos semeando a palavra do Senhor. Domingo não, sábado, né? Dia 13, nós vamos continuar semeando para o reino. Não é para a IBCC, é para o reino. A IBCC vai ser a privilegiada, mas nós vamos semear para o reino, porque muitos lá fora vão procurar outra igreja, mas nós estamos semeando para o reino. E as bênçãos são nossas, porque o Senhor, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus, Ele está à procura de corações, de almas sensíveis, de almas sedentas, a sua palavra, que deseje passar a vida com Ele na eternidade. Tem pessoas lá fora querendo, viu? Cabe a nós, diz a palavra do Senhor assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente que foi plantada em nós, ela é incorruptível, é a semente de Jesus, e é essa semente que nós temos que plantar lá fora. Sabe? Quando entrou o pecado no mundo, Deus não nos abandonou à própria sorte. Não. Jesus veio e morreu. Agora nós vamos deixar e abandonar a própria sorte aquele que não tem Jesus. Nós tivemos a oportunidade, alguém orou por nós, alguém falou do amor de Jesus para nós. Então, o plano da salvação foi elaborado por Deus. Deus nos deu o benefício do perdão, amados. Através da morte de Cristo na cruz, nós fomos perdoados. Sabe? Jesus, ele se tornou a ponte. Quando houve o pecado, houve uma separação. Havia um abismo entre nós e Deus. Aí Jesus veio. E Jesus, então, é a ponte, que ele se colocou ali, entre nós e Deus. Por isso que para nós chegarmos a Deus, nós temos que passar por Jesus. Olha que lindo. Para nós chegarmos a Deus, nós temos que passar por Ele. Porque Ele é a ponte de ligação entre nós e Deus. O sacrifício de Jesus é o único caminho que Deus usou para nos trazer de volta a Ele.
É maravilhoso demais, amado. O sacrifício de Jesus na cruz trouxe o poder da salvação para a humanidade. Amém? Jesus, amados, ele não veio como Marte. Não. Ele veio porque ele quis. Ele escolheu morrer pela gente. Ele olhou para nós, mesmo vendo a gente um trapo de imundícia que a Bíblia diz que nós éramos. Ele olhou para nós e viu que nós éramos como nada. Mas ele falou, é aí que eu vou. É para esse que eu vou. Ele não nos deixou. Ele veio ao mundo, amado, sabendo que ele ia morrer na cruz. Ele veio ao mundo sabendo tudo que ele ia fazer. E ele morreu na cruz sabendo que muitos iriam negar ele. Ele morreu na cruz sabendo que muitos não iriam querer ele, nem ia acreditar no sacrifício dele. Muitos preferem aceitar o sacrifício do Tiradentes, que foi um mártir, do que acreditar no sacrifício de Jesus, que é a salvação eterna. Amém? Jesus veio salvar a humanidade perdida. E é responsabilidade nossa de ir até os confins da terra, levar o evangelho pleno para salvar a vida. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente através de Jesus podemos romper a barreira da separação entre o homem e Deus. Como eu disse, Jesus se tornou aquela ponte. Sabe, 2 irmãos, eles haviam brigados por causa de uma terra que o pai havia deixado. E nessa terra tinha um rio, que para passar de um lado para o outro, né, era fácil. Mas aquele irmão, não tem um que é mais torrão, como é que é? Sisudo, né? Falou para aquele irmão, já que nós estamos brigados, você não passa mais aqui para minha terra. Eu vou mandar pôr um muro aqui. Vou fazer um muro aqui, você não passa mais para cá. Mesmo que o rio seja rasinho, você não vem mais para cá. E ele contratou um carpinteiro. Quando o carpinteiro foi, esse irmão que contratou ele não estava lá. E ele disse assim, bom, é um rio pequeno, mas para atravessar aqui não é fácil. Fazer um muro? Ah, não, eu vou fazer uma ponte. E ele fez a ponte, bonita. E o outro irmão, quando viu aquela ponte, falou, ai, meu irmão querido, ele mandou fazer uma ponte porque ele me perdoou. E quando o irmão chega, esperando ver um muro, ele vê uma ponte. E aquele irmão corre e abraça ele e diz, obrigada. Obrigada porque essa ponte, ela veio trazer o perdão para nós dois. E aquele irmão turrão ficou assim, sem poder saber o que fazer. E ele disse, eu já sei, isso é obra de Deus. Ele quis que nós estivéssemos unidos novamente. Por isso ele fez essa ponte. E Deus quer que nós estejamos unidos com ele novamente. Por isso Jesus veio como uma ponte para nos unir. Amém? Jesus veio para nos levar a Deus. Agora é nossa vez de levar outros para Deus. Diz a palavra assim, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que em Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amados, cada cristão tem uma missão no reino. Sabe? Ganhar alma. Cada cristão tem uma missão no reino. Ganhar almas. Sabe, amado? O ID é para todos. A primeira missão nossa, quando aceitamos Jesus, é manter-nos na presença dele. A primeira missão. A segunda missão é ganhar almas para Jesus. A segunda missão é essa. É levar almas para Cristo. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido deve ser nosso lema. Em Romanos 10:8 diz assim, a palavra está perto de você, ela está em sua boca e em seu coração. Então escolha fazer a vontade do Pai. Escolha falar,
Escolha levar o evangelho para aquele que está perdido. Deus, amado, Ele não interfere na nossa escolha. Deus, Ele não nos obriga a evangelizar. Deus não nos obriga a fazer missão. Ele não nos obriga. Porém, eu quero dizer algo para você. A sua escolha hoje vai definir o seu amanhã. Viu? Então, em Provérbios, o Senhor diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A sua escolha, ela está no seu coração. Eu não estou dizendo um coração cardíaco, não estou dizendo de um coração que bate aqui. Eu estou falando do coração da alma. É na nossa alma que tudo se estabelece. Então, a nossa escolha, ela vem do nosso coração. Se você ama Jesus, se você quer que outras pessoas venham até Jesus, você vai falar dele. Como não vai falar? Em Romanos 10, fala assim, a partir do verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu pergunto para você: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão aquele que não ouviu falar? E como virão se não há quem pregue? Não é verdade? O medo tem paralisado os crentes. Como a Bíblia diz, como é belo os pés do que anuncia boas novas. Está lá em Romanos 10. O Senhor diz que é belo. Você que anuncia boas novas, pode olhar para o seu pezinho, é bonito que só. O Senhor diz que é belo? É o Senhor que diz, é a Bíblia que está falando, né? Você está levando boas novas, seus pezinhos estão parecendo flores andando. Ó, coisa maravilhosa. Então, é maravilhoso a palavra do Senhor. Então, abre a boca e fale. Porque os tímidos, sabe quem são os tímidos? Os tímidos são aqueles covardes, aqueles que não têm coragem. Aquele que você diz assim, vai lá, fala. Eu não. Sabe? Aquele tímido que não tem coragem de falar de Jesus para as pessoas. Tem muitos crentes que estão escondidos. Muitos estão escondidos. Não têm coragem de falar. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esses não herdarão o reino dos céus. Aqueles que são covardes, medrosos. A Bíblia fala. O perdão de Deus é fruto da obra de Cristo, que pagou a dívida de nossos pecados na cruz. Ele quer alcançar todos através de nós. Nós somos boca de Deus na terra. Isso está na Bíblia, lá em Jeremias 15:19. Nós somos boca de Deus. Nós devemos levar a palavra do Evangelho a toda criatura. A toda, irmãos. Independente, a toda. Então nós somos boca de Deus. Fomos escolhidos para levar o Evangelho da salvação. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho esse chamado. Mas eu não tenho esse dom. Mas eu não tenho, pois eu tenho que falar algo para você. Não tem mesmo não. O chamado que Deus deu é uma ordem. É no imperativo. Vá, ide. Você não precisa ter dom não. Ele não falou que é para você ter dom. Nem que é ministério seu não. Ele disse que é para você ir. É no imperativo. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. E agora? Mas eu não tenho dom. E agora? Vai falar com Jesus, porque ele falou que é para ir, independente de qualquer coisa. Ele não falou que era dom, que era ministério, que era nada disso. Ele mandou você ir. E tem uma coisa, amado, nós temos a oportunidade todos os dias de falar de Jesus na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no mercado, na fila, aonde você está. Até no sinaleiro, a gente tem a oportunidade. Ele diz assim, todos quanto receber, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Amados, nós somos filhos, então nós vamos falar de Jesus e trazer novos filhos para Ele. Não é para nos envergonharmos do Evangelho, não é. Sabe, Cris Duran conta no testemunho dele que ele trabalhava numa empresa e tinha um amigo. E aí
depois que ele sofreu um acidente, ele se converteu. E ele voltou naquele emprego lá, mas não para continuar, mas para fazer o acerto, e falou com um amigo. Ele falou, eu sou agora evangélico. Aí virou o amigo e disse para ele assim, a paz do Senhor. Ele disse, a paz do Senhor? Você é crente? Eu trabalhei tantos anos contigo, você nunca falou de Jesus para mim? Que triste, né, irmãos? Que triste. Trabalhar tantos anos e nunca falar de Jesus para ele. E isso tem muitos por aí que não falam. Mas eu quero dizer algo para vocês. Nos países que tem o islamismo, existe uma escola chamada madraça. Essa escola é uma escola muçulmana, a doutrina é islâmica. E eles são treinados para ser missionário e sair no mundo todo, ensinando a doutrina deles. Eu pergunto, eles têm medo de sair para ensinar? Eles dão a vida pelo Alá. Eles vão, eles pregam a doutrina deles. Sabe? Nem que seja no hóspice, mas eles vão. O que eu estou pondo em xeque aqui é a coragem. Eles são corajosos. Eles não estão nem aí se vão viver ou se vão morrer. E nós? Qual que é a nossa coragem? Deus não quer filhos medrosos. A Bíblia diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não se envergonhe de ser um cristão, não se envergonhe. Amados, quando eu me converti, eu carregava a Bíblia dentro da bolsa, com medo que alguém visse eu com a Bíblia e me chamasse de crente. Até o dia que o próprio Senhor falou para mim, por quê? Porque você está se escondendo. Eu vou te usar mesmo. Então, eu parei. Porque eu entendi que era a voz do Senhor falando comigo. Então, quando Isaías foi consagrado a profeta, Deus fez a ele uma pergunta. A quem enviarei? Quem há de vir por nós? A pergunta de Deus para Isaías. Esta pergunta ainda ecoa, ela ecoa até hoje, e ela vai ecoar até a vinda de Cristo. Quem enviarei? Quem vai pregar por nós? Quem vai ganhar almas para mim? Porque se o Senhor quisesse Ele mesmo evangelizar, Ele não tinha deixado nós. Ele tinha deixado um grande, eu sempre falo isso, Ele tinha deixado um grande microfone lá no firmamento. E aí 3 horas da manhã, ele diz, vamos todo mundo aí, vamos levantar eu, o Papai do Céu, Jesus, Espírito Santo falando, vamos, é hora de me adorar. Não precisava, mas não, Ele quer usar a nós que Ele deu a vida, a nós que Ele salvou. Ele quer que nós sejamos porta-voz dEle nessa terra, sabe? Então a Bíblia fala assim, ó, a quem enviarei e quem há de vir por nós? A quem enviarei? Você tem a resposta para Deus? Se Deus te fizesse essa pergunta, a quem enviarei? O que você faria? Você ia ficar pensando, deve ser a Francisca. Não, deve ser a Grazi que vai mandar, né? Eu não tenho esse chamado. Mas olha que a Bíblia diz. Ele diz, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas, sabe? E que faz ouvir a salvação e o reino de Deus. Oh, amados, mais uma vez Deus elogiando, mais uma vez Deus dizendo lá que nossos pés é lindo quando nós anunciamos o Evangelho. Aqui Ele está dizendo, conformosos são os nossos pés. O Senhor elogiando. Qual seria a sua resposta se o Senhor falasse assim, a quem enviarei? Essa resposta você vai falar para você mesmo. Porque Deus conhece o teu coração. Isaías prontamente disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você? Você tem essa coragem? Essa ousadia? Você vai mesmo se você falar, eu vou? Envia-me a mim, você vai? Muitas vezes nós temos a oportunidade, irmãos. Tem muita gente aí querendo ouvir uma palavra, só uma palavra. E aonde que você está? Aonde está você?
para levar essa palavra ao coração das pessoas. Jesus, no final, ele não vai reconhecer aqueles que não obedeceram a palavra dele. Aqueles que foram medrosos, tímidos, omissos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. É isso que ele vai dizer. Não se vê mais fervor evangélico, não se vê, que eu falei, debruçado no coração das pessoas que são evangélicas, que são crentes. O evangélico não tem levantado mais a bandeira para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu lembro que no tempo da minha avó andava longe, com a Bíblia aqui debaixo do braço, naquele sol, ela, meu avô e mais uma renca de gente para falar de Jesus para as pessoas vizinhas. Cadê o fervor de hoje? Aonde é que está? Cadê? É fácil nós encontrarmos desculpa. A própria Bíblia nos fala: Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Senhor, deixa eu ir para minha família. Senhor, deixa eu primeiro me formar. Senhor, deixa eu primeiro. Senhor, deixa eu primeiro. Olha quantas desculpas. Quanta desculpa. E sempre vai ter uma desculpa. Porque não é fácil servir Jesus. Não é fácil, irmãos. Servir Jesus tem um custo. Servir Jesus tem um custo, vocês sabiam? Sabe qual é esse custo? Renunciar. Você tem que renunciar a tudo aquilo que o Senhor Jesus abomina. Eu tenho vivido um momento difícil na minha vida. Mas eu disse para Deus: eu vou renunciar àquilo que agradar ao Senhor. Aquilo que não te agradar, estou eu aqui, firme e forte. Porque Deus é comigo. Eu creio nisso. Muitos buscam, sabe? Muitos buscam ir à igreja, mas não buscam trazer pessoas para a igreja. Sabe? Tem muitos que acham que a igreja é brega. O mundo é convidativo. Porque renunciar dói. Não dói? Renunciar dói. Aquele que gosta de beber e de repente ele tem que renunciar à bebida, vai ou não vai doer? Aquele que gosta de uma balada, de estar lá no fuque-fuque, ele, para seguir Jesus, ele tem que renunciar. E aí, vai doer ou não vai? Renunciar dói, amados. Dói. Uma vez, meu filho, ele tinha recém tinha nascido o meu neto, Eliseu. E eles ficaram lá em casa. Já tinha um mês que eles estavam lá em casa, nenhum dos dois trabalhava. E também não estava afastado dos caminhos. E ele, missionário. E o Senhor mandou uma pessoa lá na minha casa, missionário. Ele disse assim: eu sei que você ama muito seu filho. Bem assim. Eu sei que você ama, que você é muito grudada. Mas está na hora dele crescer, ele é um missionário. Senão eu vou passar a espada. O Senhor mandou. Na hora, olha a dor do meu coração. Eu, mãe, com o filho que estava desempregado, que não... Eu falei: caça uma casa, caça um emprego, eu te dou um prazo para sair. E ele saiu. Ficou uns 4 meses sem falar comigo. E eu chorava, mas eu falava: vou ficar firme. Depois voltamos. Um excelente filho que eu amo de paixão. Excelente filho. Vocês entenderam? Então, renúncia dói. Mas eu convido você, igreja, a se despertar. Olhar o mundo, as pessoas lá fora, pela ótica de Deus. E ver quantas almas estão se perdendo enquanto a igreja dorme. Jesus te convoca a essa missão. Viu? É Jesus, não é eu. Jesus convoca você. Sabe que aquele que vai à frente da batalha é a infantaria. Você vai viver ou você vai morrer, tá bom? Então nós precisamos ser corajosos. A Bíblia fala que um dia, quando Moisés entregou o cajado para Josué, Deus virou para Josué e disse assim: tão somente seja forte e corajoso. Você que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, saiba
que você é a infantaria do Senhor. Saiba que o Senhor te escolheu, não para ficar sentado somente, mas para ir. Ele disse, vai. E Ele vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Quero falar uma coisa. Em 2018, você vê o ardor de alma, o amor das pessoas por Jesus. Em 2018, um rapaz chamado John Shaw, vocês viram na televisão que os índios mataram ele? Esse rapaz, eu estava lendo a história dele, ele era evangélico desde criança. Ele se preparou quando ele descobriu que havia uma tribo isolada que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca. Então ele disse, eu vou, Senhor. Eis-me aqui, eu vou. Então ele se preparou, jejuou, fez tudo aquilo que um cristão faz. E ele foi. Quando ele foi chegando, eles receberam eles com flechada. E ele gritava, eu amo vocês, Jesus também ama vocês. E morreu. Esse rapaz, com 26 anos, ele morreu em 2018. O que eu quero dizer para você? Quando acharam o diário dele, e no diário estava dizendo assim, eu vivi para Cristo, e eu morri para Cristo. E a frase dele, se for necessário que eu vá, a frase é necessário que eu vá, mas não é necessário que eu viva. Gente, isso arrepia a gente. Isso é amor pelas almas. Esse homem está lá no céu com Jesus. Ele recebeu uma flechada certeira no coração. Ah, mas ele não cumpriu o ID. Cumpriu? Aqueles índios, com certeza, ouviram aquela frase. Eu te amo. Jesus te ama. E morreu. Ele não teve a oportunidade, mas a obra foi feita. A coragem desse rapaz. Em nome de Jesus. E antes de concluir essa breve palavra, eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou falando de missão. Eu quero que vocês ouçam esse hino que nós vamos por agora. Chama O Tribunal. Está dentro do contexto da palavra. O tribunal, grande sinédrio, Conselho Supremo de Jerusalém. O tribunal, reuniram-se para julgar o Filho de Deus. Que ato condenável será que ele fez? Qual tipo de crime que ele cometeu? Uns dizem doloso, outros dizem culposo, mas qual será o seu? Montaram um grande júri pra matar Jesus. Uma pena de morte foi lançada ali. Em todo Israel antes nunca se viu alguém julgado assim. Foi condenado pois curou o cego. Foi condenado por parar o vento. Foi condenado porque perdoou, porque tirou a dor, arrancou o sofrimento. Foi o culpado porque trouxe a vida. Há 4 dias quem estava morto foi perseguido, pois na multidão esparcia unção, curando todo o povo. O tribunal abriu sessão. O sacerdote sem razão, pra condenar o meu Jesus, lançou na cruz como prisão. Eles não sabem o que fizeram, mataram
na cruz como prisão. Eles não sabem o que fizeram. Mataram o mestre de uma vez. Perdeu no júri popular, mas o pecado ele venceu. Cantai, ele enfrentou a morte por você, pra te dar o direito de viver. Celebre o seu nome dando glória. Tome posse da vitória, então cantai. Desperta, é a hora de reagir. Ele chorou pra ver você sorrir. O preço que foi pago no Calvário mudou todo o cenário, então cantai. Ele enfrentou a morte por você, pra te dar o direito de viver. Celebre o seu nome dando glória. Tome posse da vitória, então cantai. Desperta, é a hora de reagir. Ele chorou pra ver você sorrir. O preço que foi pago no Calvário mudou todo o cenário por você. Jesus venceu. Ele está vivo! Ele triunfou sobre a morte! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Ele venceu, o mestre está bem vivo aqui. Ressuscitou, Filho de Deus. Jesus Venceu, uma salva de palma! Jesus venceu a morte por você! Jesus venceu! E você também pode vencer. E você também pode levar para lá para fora, lá para o mundo, o que Ele fez na cruz por mim e por você. E concluindo, é hora de semear por tudo que Jesus fez. Vocês viram que Ele enfrentou um tribunal. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou tudo. Então é hora de nós semearmos a palavra de Deus. Jesus está voltando, amados. Eu e você somos responsáveis para levar a palavra. Sabe? Como missionário, evangelista, obreiro, pastores, apóstolo, nós precisamos enxergar além das circunstâncias, enfrentarmos todo o sistema, porque o problema hoje é o sistema. Jesus morreu na cruz porque Ele enfrentou o sistema. Jesus enfrentou o sistema. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos ir além das possibilidades. Nós, como missão, nós precisamos entender que missão está no coração de Deus, mas missão também está no nosso coração. Ela precisa arder em nossa vida. Jesus, como grande semeador, Ele continua semeando com abundância na minha e na sua vida, amados. Ele não parou de semear, porque quando Ele semeia, Ele abastece para nós semearmos para outras vidas. Lembre-se, Jesus decidiu oferecer sua vida em resgate de quanto neles viessem a crer em todo tempo e lugar. Ele produziu resgate, comprou vida, redimiu o coração, trouxe salvação e garantia para nós irmos morar no céu com Ele, amém? Eu e você fomos escolhidos para levar o Evangelho a toda criatura e expandir o reino de Deus para o mundo. Então, vamos deixar o nosso legado? Vamos deixar nosso legado na história, amados, de um semeador, de uma semeadora que saiu a semear a salvação, a semente da salvação, a boa semente que deu a 100, que deu a 60 e que deu a 30 por um, amém? Seja esse semeador, seja essa semeadora, amém? Convido você a ficar em pé, que essa palavra possa ter entrado no seu coração